E outro, você põe aquele negocinho lá da frente, né? O Juninho tá colocando na tela. O Juninho tá arrasando, velho. Corta isso, que se ele ver, ele vai deixar no ar aquela peste. Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no Café e Terapia. Vamos continuar falando de inteligência emocional, né? Um tema pedido lá no Instagram pelas pessoas que ficam dando lá pelos meus stories. E a gente então deu a semana passada para vocês, deixar o vídeo aqui, João, em algum lugar aí para eles, quem não viu veja, uma introdução do que é inteligência emocional, né? A gente já deu aí uma premissa para vocês. Hoje a gente vai começar a falar de como é esse desenvolvimento dela, acho que mais especificamente. E aí, João, o que você achou da primeira parte do nosso vídeo? O que é inteligência emocional para você? Conta pra nós. Eu acho que foi uma aula, né? Eu também não sabia o que é inteligência emocional, mas eu percebi que é algo que a gente, às vezes, que a gente trabalha na terapia sem saber que tá trabalhando. Porque ela tá diretamente ligada ao autoconhecimento, né? Sim. Então, mas achei uma coisa muito bacana e, na minha opinião, é uma coisa que todo mundo deveria aprender. Buscar, né? Buscar, aprender, né? Exercitar sempre. No processo terapêutico, gente, então continuando aí o nosso vídeo e falando cheguei, tô querendo desenvolver a minha inteligência emocional, sei que é a capacidade de lidar bem com as minhas emoções e sentimentos, né? E depois do outro, porque a gente não tem como viver nesse mundo sozinho, né? E aí o meu tempo de resposta entre as coisas que eu sinto e como eu vou agir de uma maneira que fique melhor pra mim, né, de acordo com a forma que eu quero viver, é que vai dizer, então eu tava dizendo lá no primeiro vídeo, se temos ou não inteligência emocional. Tá bom. O que acontece muitas vezes, né? Acontece que a pessoa está nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de desenvolvimento dessa inteligência emocional, e aí ela volta a fazer o que ela sempre fez, né? Aqui, quando a gente tá passando por isso com os pacientes, às vezes tem pré-adolescente, adolescente que fala, Kelly, eu não queria brigar com a minha mãe, mas quando ela fala tal coisa, eu não aguento, quando eu vejo eu já tô gritando. Então veja, aconteceu uma fala que tocou a emoção, né, que gerou um sentimento no corpo e uma ação que é uma ação de confusão, de briga, porque eu não trabalhei ainda esses meus sentimentos todos, eu ainda não tenho claramente o que da minha reação foi da emoção, o que é sentimento, não tá claro isso ainda porque a gente tá se desenvolvendo. E aí a pessoa chega aqui super culpada, eu não aprendi nada, às vezes eles falam pra mim, acho que eu voltei tudo pra trás, né? Não é isso, a culpa mostra que houve um aprendizado, né? Porque senão não tava culpado. E o que é a culpa, João? A culpa é tipo eu agora, que tô gravando com vocês, esqueci de ligar a luz. Tô sentindo culpa, tô sentindo... Não, tá tudo bem, Karma. Você acha que vai dar pra pôr assim mesmo? Faz assim mesmo. Você para de cagar nos meus vídeos. Não, eu esqueci, a gente desligou, eu coloquei. Mas enfim, pode ir. O que você tá perguntando da culpa? O que é a culpa? A culpa é emoção ou a culpa é sentimento? Eu acho que a culpa é emoção. A culpa é emoção. Mas eu não... É emoção? É. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Pra ela ser um sentimento, o que precisa? Tem um sintoma do corpo. O que a culpa pode gerar no corpo? Olha como a gente não pensa sobre isso. Não sei, talvez a culpa seja um sentimento, porque eu sinto vergonha e talvez a culpa seja uma forma de eu expressar minha vergonha, eu não sei, porque eu fico muito envergonhado quando eu me sinto culpado. Tá. Então a vergonha é um sentimento. Eu acho que a vergonha... eu não sei, eu não faço ideia. Eu não sei. Eu acho que a vergonha é uma emoção e aí o meu rosto fica corado por causa da vergonha.
E aí o rosto corado é um sentimento. é o sentimento. É uma reação. E a junção disso daí tudo é minha culpa. É o estado de culpa que eu fico, né? E aí, como você vai agir, se demora pra você analisar tudo isso ou não, né? Se você fica muito tempo nesse estado de culpa, sem grandes ações, é que vai falar do teu nível de inteligência emocional. Então você precisa trabalhar muito tudo isso. Então quando a pessoa chega aqui muito culpada, a gente vai trabalhar essa culpa. Qual que é o nosso argumento? O nosso argumento é: você não consegue ainda fazer melhor que isso. A reação de brigar com a mãe, você vem fazendo ela a vida inteira, né? Ela já tá quase no automático pra você. Chegou ali no racional, você já manda a briga, você já bate em boca e sai chorando e pronto, acabou. Né? Ou bravo, ou com raiva, sei lá. E aí, ó, vai misturando sentimento com emoção e tudo. E aí, a gente trabalha essa culpa pra dizer: você está aprendendo, você ainda não tem recurso pra ouvir esta mãe e entender que essa fala toca alguma parte em você que não tá bem esclarecida, por que você se sente assim, e a gente vai também esclarecer isso num processo terapêutico. E aí você pode, mais pra frente, conseguir falar daquilo com a mãe sem brigar. Já aconteceu com você, João, assim, de você tinha uma coisa que sempre que você ia falar era muito difícil, ou porque tinha tristeza, ou porque tinha raiva, né, enfim, era desconfortável. E por conta de ter trabalhado essa questão, não necessariamente em processo de psicoterapia, aí com você mesmo, a gente também amadurece, né? Com a vida, com as experiências, a gente vai aprendendo outras coisas e o cérebro guarda isso. E aí você fala: nossa, hoje eu consigo falar disso sem ficar daquele jeito X. Sim, na verdade, falar em público. Eu tinha medo, quando eu era mais jovem, de falar em público. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo tudo e... Até mesmo porque você tem que apresentar vários trabalhos depois que você vai pra escola, pra faculdade, né? Sim. Então, eu fui meio que quebrando isso daí. E hoje você fala: nossa, eu consigo falar. Não, hoje eu falo de boa, não tem vergonha na cara. Sim, tranquilamente. É isso, né? O processo de autoconhecimento vai te ajudar a chegar lá e falar. Então a sua resposta para o ato de falar em público ali, né? A sua resposta é rápida, né? Isso é ter inteligência emocional. Mas veja, antes de você chegar ali e falar sem vergonha na cara, teve um processo anterior. Provavelmente, quando você sentia medo, você experimentava um monte de sensação ruim no seu corpo, que agora você às vezes até sente ali minimamente, mas não a ponto de te parar, né? Na verdade é meio que ressignificado, porque depois que eu aprendi a falar em público, o frio na barriga que eu sentia não era mais ruim, era até uma coisa boa agora. Ele está lá, mas o cérebro não remete àquela coisa de foge porque você não sabe fazer isso. É tipo assim, não fica porque... é bacana. É isso, resumidamente, o processo é esse, mas vividamente não é simples, né? Não é: hoje você tem medo e você vem aqui e conversa comigo, amanhã você não tem mais medo. Né? A gente precisa compreender o medo, como que a sua história te contou isso. Então é um processo um pouquinho mais complexo do que aparece aí nos comerciais das coisas que a gente vê aí vendendo. Então, o mais importante quando a gente fala de inteligência emocional e de autoconhecimento é a gente aprender a validar as nossas emoções, né? É parar de negar as emoções. As emoções é a que vai dar pra gente o entendimento que a gente tem do mundo. Qual é a visão que eu tenho de mundo, né? Então eu sou uma pessoa que reclamo muito, que tudo é muito difícil, por mais que eu faça, que eu tenha ação, eu tenho uma ação falada, de dificuldade, porque é assim que eu percebo esse mundo, né? É assim que as minhas emoções validam esse mundo pra mim. Beleza, tenho toda essa questão aí, é assim que eu percebo a emoção, parei de negá-la, né? Parei de negar voz às minhas emoções, tô começando a ouvi-las, aceitá-las, né? Percebo os sentimentos que essas emoções me
trazem fisicamente, a gente fala muito que o reclamão, que o negativo é mais adoecido, né? Fica mais doente, somatiza mais as coisas. Em psicologia a gente tem as doenças psicossomáticas, né? Elas não tem uma doença real, mas tem um reflexo no corpo de peso, de dor de garganta, que vem dessa coisa da somatização. Então, validar a nossa emoção é muito importante, porque vai me ajudar a controlar o meu sentimento, como isso acontece no meu físico, e agir. E é aí que a gente falha, né? A gente não consegue validar as nossas emoções, às vezes a gente nem sabe dela. Chega aqui no corpo, a gente não sabe o que fazer e a gente não tem uma ação muito positiva quanto a isso, né? Voltando, João, ao seu exemplo da plateia, né? A emoção, ela também altera um pouco a nossa percepção de tempo e de memória, né? Você falou, olha, eu tinha medo de falar em público, tá bom. E aí, hoje, neste momento agora, eu sei que daqui uma semana eu tenho um seminário para apresentar. Hoje, agora, eu tenho um monte de sentimento de desespero que vai me deixar muito ansioso e pode me levar a uma crise de ansiedade, quem sabe até a um transtorno depois que isso começar a acontecer muitas vezes, né? Eu começar a viver sempre o amanhã. Então, veja, a minha percepção de tempo tá lá na frente, né? Porque eu não sei falar em público. Eu não sei fazer isso. Meu cérebro conta pra mim que quando eu falei em público, alguém riu, ou eu passei mal, ou eu não fui bem. Ele guardou aquela minha experiência sobre isso e ele conta isso pra mim. Então eu sei que a semana que vem isso vai acontecer. E ao invés de sentar e estudar agora, que é o momento que eu tenho pra fazer isso, né, e que é o que dá pra eu fazer em relação ao que vai acontecer a semana que vem, eu fico desesperado, me deixando levar por toda essa mistura de emoção e sentimento, e aí é o que normalmente o paciente chega aqui e fala, olha, eu travo, eu fico travado, eu não vou a lugar nenhum, né? Então veja, ter inteligência emocional é parar de negar a emoção, é validar as emoções, independente de você percebê-las positivamente ou negativamente, né? Kelly, como que eu altero a forma de entender as minhas emoções, né? Algo que eu acho ruim. Como que eu faço para deixar mais fácil, como no exemplo que você deu, né? De ficou o frio na barriga, mas agora ele não é mais atribuído a uma coisa negativa e sim positiva. Autoconhecimento, né? Eu conhecer a minha história, por que eu tinha medo, o que aconteceu. Houve um antes sobre isso. Houve uma comunicação anterior sobre isso, que pode ter sido lá na infância ou não. Às vezes na escola mesmo você teve alguma experiência ruim e você guardou aquilo, tá bom? Então, ainda no exemplo do falar em público, né, e de pessoas mais ansiosas, a nossa vida, muitas vezes, ela é norteada por questões do passado ou por angústias do futuro. Né? Como eu disse, a gente tem muita dificuldade com o momento atual, que é onde a gente devia estar. Né? Então, se eu quero, pelo menos, diminuir a chance de eu não falar bem daqui a uma semana, o que eu vou fazer agora? Né? Nós não vivemos assim hoje. E outra coisa, para eu sentar agora, me comprometer a me preparar melhor para esse seminário, para daqui a uma semana, né? Eu preciso me responsabilizar por isso. A gente vive uma sociedade do imediatismo, então nunca antes se procurou tanto o psiquiatra, o neurologista e até o clínico geral para conseguir um ansiolítico ou um antidepressivo, né? E detalhe, quando eu falho, que é aquele momento de culpa que eu falei lá atrás, se eu estiver tomando um remédio, eu falo, eu não tomei meu remédio hoje, então eu coloco a minha responsabilidade na conta do remédio. E enquanto a gente não compreender que as coisas que a gente quer ou as coisas que a gente tem dificuldade, vamos pegar aí uma pessoa com ansiedade, eu preciso me responsabilizar com o fato de eu ter me tornado ou de ser uma pessoa ansiosa. Então, em um tratamento, não é só o remédio, não é só os profissionais e eu me abstendo da minha parte porque, não tomei meu remédio, então por isso que eu tô assim. Eu não preciso tentar me controlar, eu não preciso buscar novas formas de viver, eu não preciso buscar novos jeitos de funcionar. Eu simplesmente busco uma saída rápida e depois eu responsabilizo aquela saída rápida, porque até onde eu sei, ansiolítico não cura nada, né? Ele faz você viver melhor ali com aqueles sintomas. Então,
pelo menos hoje. Pode ser que a gente caminhe, porque graças a Deus a ciência aí não para, né? Para que daqui a pouco a gente consiga ter outras intervenções. Mas eu acredito que rápida e sem validar as nossas emoções e sem nos responsabilizar por elas, não vai acontecer. Porque também no primeiro vídeo eu falo da neuroplasticidade e ela não é milagrosa, assim como o neurofeedback. Tá aí, tá acontecendo, é incrível, eu vivo indicando para os meus pacientes. Eu tenho 2 profissionais que fazem esse trabalho, que é muito legal. Mas eles sempre dizem, olha, o neurofeedback ele vai criar novos caminhos no cérebro, ele vai ajudar, ele vai dar exercícios, mas a psicoterapia tem que continuar porque tem uma parte que é do sujeito. E negar as emoções precisa cessar. A gente precisa começar a nos responsabilizar e validar essas emoções, se a gente quer então ter inteligência emocional e ter ações mais coerentes com a vida que a gente quer ter, certo? Gente, eu acho que por hoje é isso, né, João? Quer perguntar alguma coisa, João? Eu acho que, na verdade, vale a pena pontuar aqui que as pessoas têm de começar a deixar de separar o que é saúde emocional da saúde física e começar a juntar as duas, né? O cérebro é parte do físico. Não, porque quando você... Até nós, sabia? Gente, é isso, viu? Até psicólogo, a gente tá tão acostumado a separar que quando a gente vai falar, a gente fala aqui no canal, se vocês pegarem os vídeos, saúde física e mental, né? A gente foi ensinado assim, a gente precisa parar com isso. Exato, tem que juntar os dois, porque Sim. quando você vai atrás do ansiolítico, quando você vai atrás do antidepressivo, você pensa, eu vou tomar um comprimidinho e o meu físico tá bom. Sim. Só que quando o seu problema é emocional, o seu físico vai continuar do mesmo jeito, Sim. porque a fonte tá lá, né? Então, Exatamente. na verdade, é tudo uma coisa só. É uma coisa só. E não duas coisas A separadas. neurologia adora bater nessa tecla e eles estão certos, né? Os neurocientistas estão certíssimos quanto a isso. A gente separa, vou contar pra você por quê. A gente viu isso na faculdade de psicologia. Porque a medicina precisou separar, claro, dá pra entender, não precisa ser um nerd pra entender isso, né? Ela precisou separar para ela se especializar e ter mais sucesso. Então ela separou ali o osso da pele, né? O neuro do cara, sei lá, do dentista. Então ela fez essa separação porque para tratar o físico é melhor, né? Para tratar o físico. Mas o cérebro e o emocional tá dentro desse físico. Então a gente como sociedade pegou isso da medicina e sai por aí falando. Mas até nós, psicólogos, precisamos rever essa forma de falar. Você tem total razão, né? É isso mesmo, é uma coisa só. A gente não é tem aqui um corpo tal e o outro não, é tudo sou eu. E da mesma forma entender que a qualidade da vida emocional vai aumentar a qualidade de vida do seu corpo, né? E vice-versa, né? Então por isso que cada vez mais aqui no canal eu tenho falado da importância do exercício físico, porque é uma coisa que primeiro eu faço lá no externo, eu vou lá, faço uma caminhada, uma corrida, e que vai despertar aqui no meu cérebro um monte de hormônios que vão fazer bem, né? Pro emocional também, porque como o João disse, não é mais separado, é junto. Sempre foi, né? Acho que a gente que meio que se perdeu aí no caminho, nessa coisa de ser racional e negar todo o resto. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente não terminou ainda. A gente vem com uma terceira parte desse vídeo pra gente encerrar esse assunto, né? Pro que o canal tem de proposta, porque é um assunto muito amplo que dá pra falar muita coisa a partir daqui. Muito legal, viu? Um beijo pro pessoal do Instagram, obrigada. Eu acho que vocês foram muito felizes na escolha de vocês. Até a semana que vem, gente. Curta o vídeo, compartilha, beijo, tchau, tchau.